muito boa noite a todos, sobretudo pela coragem, depois de um dia de trabalho, estarem neste nosso webinar, mas é um enorme prazer que todos estamos aqui e que a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho promove estes webinars. Hoje é um dia muito feliz por este webinar e pelo próximo, mas eu precisava dar aqui algumas informações a todas as pessoas. Em primeiro lugar, confirmar em primazia que o 16º Fórum Nacional de Medicina do Trabalho e o 3º Lisbon International Forum of Occupational Health têm dias marcados e vão ser 10, 11 e 12 de março de 2022. Que o vírus Covid e as suas variantes nos deixem, não haja muitas alterações a isso, mas também a nossa vacinação está a ajudar. E este é o nosso tema, a vacinação em saúde ocupacional, e hoje também vamos falar, porque estamos ainda no período da gripe, vacinação da gripe, Covid, mas eu queria alertar que este é um primeiro webinar sobre vacinação em saúde ocupacional, e um segundo webinar vai acontecer dia 23 de novembro, e com a segunda parte, e com outras vacinas também comuns em saúde ocupacional. Eu queria agradecer muitíssimo, agora já passando para este webinar, agradecer muitíssimo aos nossos colegas de Aveiro, do Serviço de Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de Baixo Boga, que é liderado pelo Dr. Fernando Mautempo, e que se prontificou a fazer um webinar, mas a certa altura o trabalho é tanto que realmente deu para 2 webinars, e daí o nosso muito grande agradecimento da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho e, obviamente, a toda a equipa. Eu diria que a missão mais difícil desta noite é a minha, porque é apresentar precisamente o Dr. Fernando Mautempo. Deixem-me dizer-lhes que nós, a direção da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, tem como lema, este lema deste mandato foi a medicina do trabalho em todas as áreas. E o objetivo deste lema era alertar todos nós para a medicina do trabalho em todas as atividades, onde há trabalhadores, onde há todas as atividades que existem, mas também em todas as áreas onde há medicina do trabalho e em todas as áreas do país e ilhas. E, portanto, o objetivo era juntar-nos a todos. A pandemia trouxe-nos coisas más, mas também nos trouxe um hábito de podermos comunicar mais à distância, e estes webinars surgiram como uma oportunidade, mas também uma necessidade, a extensão de uma necessidade nossa. Portanto, nós, no início deste ano, alertámos para a possibilidade, se toda a gente colaborasse, de fazermos e promovermos webinars, pelo menos um por mês. E, portanto, uma vez por mês tem havido sempre algum webinar, ou porque nós organizamos, ou com parceiros onde nós participamos, e, portanto, de alguma forma um estímulo para a comunidade formativa, mas para toda a medicina do trabalho também, desta vez não só virada para os membros da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, mas para toda a comunidade da medicina do trabalho. Portanto, eu passava a apresentar o Dr. Fernando Mautempo, que no princípio do ano eu perguntei-lhe se ele estaria disponível para ser mais já que tem a responsabilidade de formar médicos de trabalho, se aderia a estes webinars. Na altura estávamos numa saída de Covid, e ele muito proativamente, um tempo depois, telefona-me e vem com a ideia muito boa, fazemos estes webinars, e que, em boa hora, esta é a altura certa, na altura em que estamos com a vacinação de Covid. Então, o que dizer do Dr. Fernando Mautempo, que já toda a gente conhece, mas é especialista em medicina do trabalho, é assistente graduado com o grau de consultor de medicina do trabalho da carreira médica hospitalar, já o disse, é o diretor de Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de Baixo Boga, tem a competência da avaliação do dano e competência da peritagem médica da Segurança Social por ordem dos médicos, tem o curso de medicina, e o mestrado de Medicina Desportiva, é um mergulhador, um destes dias havemos de fazer um webinar sobre o mergulho, não é? Tem o curso de pós-graduação de peritagem médico-legal no âmbito da reparação civil do dano pós-traumático, tem o curso de Medicina Legal, Social e do Trabalho, também é técnico de segurança do trabalho,
é assessor técnico de coordenação do Serviço de Verificação de Incapacidades do Instituto de Segurança Social de Aveiro, é membro do Conselho Médico do Instituto de Segurança Social, é docente universitário, nomeadamente do curso de Medicina Social. Mas eu diria que o mais importante, e não são palavras ocas, o mais importante é que é um homem, é um médico, é um diretor de serviço muito empenhado na sua equipa. E quem o conhece sabe deste empenho que tem com a sua equipa e com aqueles que forma, as gerações que vêm a seguir. E, portanto, eu passo-lhe a palavra e peço-lhe que apresente a sua equipa. E muito obrigado a todo o serviço e este esforço que fazem por bem da partilha com todos nós. Obrigado. Ora, muito boa noite a todos. Ainda bem que na internet se vê mal, que eu já estava a ficar corado com as palavras do Dr. Jorge. Bom, pois já o meu primeiro agradecimento é para a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho pelo convite que endereçam ao nosso serviço. O meu segundo agradecimento é para a equipa do Serviço de Medicina do Trabalho do Hospital Aveiro, do Centro Hospitalar de Baixo Fogo, porque sem eles nada disto e todo o trabalho que temos feito era impossível. Gostaria de fazer uma declaração de interesses, é que a minha vida é 100% a medicina do trabalho, portanto, tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu tento transmitir à minha equipa, são os valores que eu fui aprendendo ao longo dos últimos 30 anos. Então, passemos antes realmente ao programa. Eu gostaria de sentar como o primeiro ponto de relevo da importância do Plano Nacional de Vacinações na proteção da saúde dos trabalhadores, aliás, consagrada no Plano Nacional de Saúde Ocupacional, e que, para além de um direito e dever dos cidadãos, é um ato de responsabilidade e de solidariedade. Pois, cumprindo um PNV, podemos prevenir doenças relacionadas diretamente com as condições de trabalho e o ambiente de trabalho, prevenir doenças que interferem diretamente na capacidade produtiva do trabalho, reduzir as doenças infecciosas e as suas sequelas e promover a saúde do trabalhador. Então, qual é a perspectiva da medicina do trabalho face ao PNV? Como qualquer atividade, em função da avaliação do risco e das tarefas da função, com esquemas de vacinação gerais e específicos, em função dos grupos de risco ou circunstâncias específicas. Mas, melhor do que eu, são as pessoas que todo o meu serviço vai falar e, portanto, cumprindo o programa, eu passaria a palavra à senhora enfermeira Maria José, a enfermeira responsável pela saúde ocupacional no nosso serviço, que vai então falar sobre um resumo histórico breve do que é o PNV, das grandes conquistas da nossa saúde e que passa tão despercebido. A Maria José vai se apresentar. Boa noite. Eu sou a Maria José, sou enfermeira no Centro Hospitalar Baixo Voga e exerço funções de enfermagem no Serviço de Medicina do Trabalho desde o ano 2012. É um gosto estar aqui presente e espero estar à altura deste desafio. Como o Dr. Fernando Maltempo referiu, irei apresentar uma breve resenha histórica sobre o Plano Nacional de Vacinação e a importância deste também para a área da saúde ocupacional. O Plano Nacional de Vacinação teve início a 4 de outubro de 1965, com a campanha em massa da vacinação contra a poliomielite. Antes desta data, a vacinação decorria de forma pouco organizada e com resultados incertos. Desde a sua implementação, que mantém como princípios básicos a universalidade, destinando-se a todas as pessoas que em Portugal tenham indicação para a vacinação, a gratuidade para o utilizador, acessibilidade, equidade e o aproveitamento de todas as oportunidades para vacinar. O PNV é regularmente revisto e atualizado pela Direção-Geral de Saúde, após proposta da Comissão Técnica de Vacinação, em função das vacinas disponíveis, da frequência e distribuição das doenças no nosso país e da evolução social e dos serviços de saúde.
O PNV tem uma ação preventiva e o objetivo é proteger, através da vacinação, os indivíduos e a população geral contra doenças com maior potencial para constituírem ameaças à saúde pública individual. A nível individual, pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em que isso não é possível, que tenha uma forma mais ligeira da doença quando contactar com o agente infeccioso que a causa. A nível da população em geral, pretende-se eliminar, controlar ou minimizar o impacto da doença na comunidade, sendo necessário que a percentagem das pessoas vacinadas na população seja a mais elevada possível, como é o caso da vacinação contra a VASPR e também o Covid-19. Neste esquema, pode-se observar o quanto o PNV é dinâmico. Em 1965, o PNV iniciou com 6 vacinas, mantendo-se até aos dias de hoje as vacinas contra a difteria, tétano, tosse convulsa, poliomielite e BCG. No entanto, esta última, desde o ano 2016, é apenas administrada a grupos de risco acrescido. A vacina da varíola foi retirada em 1980, porque nesse mesmo ano, a 8 de maio, é declarada a erradicação da doença por parte da OMS. Em 1973, inicia-se a campanha de vacinação contra o sarampo, sob a forma isolada VAS, mas esta vacina só foi incluída no PNV em 1974. Em 1984 foi introduzida a vacina contra a rubéola, também na versão isolada de VAR, e em 1987 a parotidite epidémica, sob a forma já de VAS-PR, englobando também contra o sarampo e a rubéola. Em 1993, a vacina contra a hepatite B, a doença invasiva de hemófilos de influenza B no ano 2000. No ano 2003 foi introduzida a vacina contra a Neisseria meningitidis serogrupo C e em 2008 a vacina contra a infecção por vírus do papiloma humano, apenas nas meninas. Em 2020 foi também alargada para os meninos. A vacina contra infecções por Streptococcus pneumoniae de 13 serótipos foi introduzida em 2015. Em 2017 foram introduzidas 3 vacinas apenas para grupos de risco acrescido, que estão identificadas no esquema por um azul rendilhado. A vacina contra as infecções por Streptococcus pneumoniae de 23 serótipos, contra a doença invasiva por Neisseria meningitis do grupo B e dos grupos A, C, W e Y. Em 2020, a vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis do grupo B passa a contemplar o PNV sem qualquer tipo de restrições. A vacina contra a hepatite A e a vacina contra o rotavírus também passam a integrar o PNV, mas apenas para os grupos de risco. Este é o esquema vacinal recomendado pelo PNV e é o atual, e entrou em vigor a 1 de outubro de 2020. Observa-se então o alargamento da vacina da MEN-B para todas as crianças nascidas em e após o ano 2019. A vacina HPV também é aplicada ao sexo masculino se nascidos em e após o ano 2009. A TDPA, tosse convulsa, é aplicável às grávidas, com o objetivo de proteger passivamente o recém-nascido e o latente com tosse convulsa nas primeiras semanas de vida. Esta vacina deve ser administrada uma dose por cada gravidez. E relembrar que para a grávida corresponde a um reforço de vacina de tétano e difteria. A vacina tétano e difteria é administrada de acordo com a idade, devem ser aplicados intervalos recomendados entre as doses, tendo como referência sempre a data da administração da dose anterior. Ao longo destes anos têm sido várias as campanhas de vacinação. A primeira no ano de 1965, com a vacinação contra a poliomielite. Em 1973, contra o sarampo. No ano 2000, contra a hepatite B. No ano 2006, contra a doença invasiva Neisseria meningitidis, do serogrupo C. Em 2009, que muitos recordarão, contra a gripe pandémica. Em 2009 e 2011, vírus de papiloma humano.
2013 e 2017 contra o sarampo e, mais recentemente, e ainda a decorrer, a vacinação em massa contra o Covid-19. E nunca esquecer, anualmente, a campanha de vacinação contra a gripe sazonal. A saúde ocupacional tem por finalidade, como o Dr. Fernando Maltempo já disse, a prevenção dos riscos profissionais e a proteção e promoção da saúde no trabalhador. O Programa Nacional de Saúde Ocupacional, extensão 2018-2020, tece como princípios estratégicos a promoção de ambientes de trabalho saudáveis, a prevenção dos riscos profissionais e a promoção da saúde e o bem-estar dos trabalhadores. E é neste princípio da promoção da saúde e o bem-estar dos trabalhadores que a vacinação e o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação são apontadas como uma das ações que visam a promoção e a vigilância da saúde dos trabalhadores. Assim sendo, estão identificadas no atual PNV as vacinas que podem ser administradas no adulto, sendo elas tétano e difteria, tosse convulsa, hepatite B, HPV, hepatite A, contra a gripe sazonal, poliomielite, Streptococcus pneumoniae de 13 serótipos, VAS-PR, Streptococcus também pneumonia de 23 serótipos e, claro, não esquecendo a vacinação no caso dos trabalhadores que se têm que deslocar para outros países. Outro aspecto muito importante na vigilância da saúde é conseguir efetivamente consultar o histórico vacinal do trabalhador e, no caso de se proceder à vacinação no local de trabalho, também é fundamental o seu registro. Atualmente existe uma plataforma que se chama Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Vacinas, que tem como nome Vacinas. Até que é um nome até muito pouco original, não é? Mas que basicamente é o quê? São as vacinas. É desenvolvida pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde com a coordenação e apoio técnico da Direção-Geral de Saúde. O Vacinas está disponível online em todas as unidades de cuidados de saúde primários e também hospitais do Serviço Nacional de Saúde e também para os profissionais de saúde com credenciais para a sua utilização. No Centro Hospitalar Baixo Voga, nós temos acesso à plataforma Vacinas, acedendo ao registro do Saúde Eletrónico, que tem este ícone quando estamos a utilizar o S-Clínico. E esta imagem que vi é então uma imagem do Vacinas, da plataforma digital, onde podemos então consultar todo o histórico vacinal do trabalhador. No caso de impossibilidade de acesso a esta plataforma, existe uma aplicação, que é SNS 24, que o trabalhador pode instalar no seu telemóvel, possibilitando em todas as funções a visualização do seu boletim de vacinas. Neste caso, só podemos consultar, não é possível fazer o registro da vacina. Bom, termino então a minha apresentação, relembrando as palavras do Dr. Arnaldo Sampaio sobre a vacinação. Vacinar, vacinar, vacinar. Obrigada. Bom, então agora passaríamos para o Dr. Daniel, que nos vai falar sobre vacinação. Perdi-me. Daniel. Olá, boa tarde, boa noite já. Daniel Melo, sou especialista em medicina do trabalho, a exercer funções como tal desde fevereiro de 2021. Foi sempre a minha casa onde fiz a especialidade do internato de formação específica em medicina do trabalho, sob a alçada da doutora Ana Paula Sardo e sob a supervisão do Dr. Maltempo. Eu venho fazer um pouco resenha histórica do que é que foi a campanha de vacinação contra a Covid-19 nestes primeiros 6 meses no Centro Hospitalar de Baixo Voga, no decorrer do que é que foi emanado pela Direção-Geral da Saúde. Portanto, peço desculpa, estou aqui com um problema, peço desculpa, retomando. Portanto, o esforço da comunidade científica internacional no desenvolvimento o mais rápido possível e de uma forma mais segura e eficaz de vacinas foi, na minha opinião e de quem está no campo, o
o momento-chave que fez com que toda a dinâmica e todas as dificuldades que foram sentidas a nível de todos os hospitais, centros de saúde e da sociedade em geral, que mudou. A vacinação desempenhou um papel central na preservação de vidas humanas, na contenção da pandemia, na proteção dos sistemas de saúde e no restabelecimento da economia e da vida social. No início, quando poucas doses estavam disponíveis, a Direção-Geral da Saúde emitiu uma norma em que, entre outros grupos prioritários, estabeleceu que os profissionais de saúde deveriam ser consagrados como os grupos a receber as primeiras doses de vacinas, tanto para a resiliência do Sistema Nacional de Saúde, do Sistema de Saúde português. O primeiro passo que o Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de Baixo Voga foi elaborar, conforme as orientações normativas, um plano de vacinação contra a Covid-19. Este plano foi desenvolvido durante dezembro de 2020 e feito a sua publicação. Neste plano foram definidos quais os grupos prioritários em função do risco da sua atividade profissional, como em conformidade com a norma da Direção-Geral da Saúde, sem nenhuma alteração àquilo que estava indicado, priorizando profissionais das unidades de cuidados intensivos e intermédios, serviços de urgência, áreas dedicadas a doentes respiratórios, seja eles internamento ou urgência, serviços de oncologia que continuavam a laborar normalmente com doentes mais vulneráveis, as unidades de neonatologia, unidades de técnicas respiratórias e gastroenterologia, otorrinolaringologia, anestesiologia, estomatologia e todos os restantes profissionais que configuravam tarefas deste género. Contudo, o que nós vimos entre final de dezembro e no início de janeiro é que muito pouco serviço de internamento ou de ambulatório clínico do nosso centro hospitalar não tinha profissionais infectados ou que prestavam cuidados a doentes infectados fora das áreas mais apropriadas. O processo de inscrição para a vacinação procedeu-se através do suporte informático com o apoio do nosso serviço de informática. Nesta inscrição, todos os profissionais, de uma forma livre e espontânea, apresentavam o seu interesse em aderir à vacinação, respondiam a algum inquérito de saúde para nós percebermos se existia algum ou não contraindicação para a sua vacinação, e sempre que suscitasse algumas dúvidas, nomeadamente reações alérgicas, outras patologias, antecedentes patológicos, foi sempre com colaboração com o Serviço de Imunoalergologia que os procedíamos à sua vacinação. Neste manual definimos onde é que seria o nosso local de atuação, o nosso local de administração. Nós, sendo um centro hospitalar pequeno, em que naquele momento temporal ainda estávamos a elaborar em pleno, com consultas e cirurgias normalmente, relembro que foi início em final de dezembro, início de janeiro, antes do confinamento, decidimos trabalhar no Salão Nobre, onde seria possível vacinar múltiplos profissionais ao mesmo tempo, cumprindo os 30 minutos de vigilância após a sua inoculação. Neste espaço foi dotado tanto de frigorífico para acondicionamento das doses de vacinas, e bem como de carro de emergência, de maca e tudo o que fosse necessário para atuar numa situação de urgência. O agendamento foi sempre realizado através do contacto telefónico que todos os profissionais que estavam interessados em ser vacinados disponibilizavam, e o agendamento com a data e hora de marcação eram informados através de um SMS para o seu número pessoal, o que resultou muito bem, diminuiu qualquer tipo de confusão, e aprendemos que seria uma maneira, uma técnica futura para outro tipo de vacinações em massa. Os nossos recursos humanos, um serviço que transparece o que é também um hospital, um serviço pequeno,
com 3 especialistas neste momento, 4 internos, mas apenas duas enfermeiras. Tanto médicos como enfermeiros colaboraram neste grande empreendimento, mas foi necessário recorrer à ajuda de outras equipas de enfermagem, nomeadamente da parte do controle de infecção, do gabinete de gestão de risco, no componente da enfermagem, ou seja, reforçando a equipa com 5 enfermeiros no total, e ainda assistentes operacionais do serviço de hoteleiros, apoio técnico do serviço de informática e por aí fora. E sem se esquecer com o apoio sempre constante do serviço farmacêutico. Durante este processo, vacinámos cerca de 2.014 profissionais, num total de 2.058 inscritos. As inscrições arrancaram no dia 22 de dezembro de 2020, e começámos a administrar as primeiras vacinas no dia 29 de dezembro de 2020. As necessidades, inicialmente, nos primeiros 3, 4 meses, foram sempre inferiores às nossas necessidades, mas não foi por falta de esforço da equipa que isto demorou, foi sempre pelo restringimento nacional da disponibilização de doses, e conseguimos cumprir praticamente 100% das pessoas inscritas. Dos 98,7%, ou seja, do 1,3% que esteve presente na inscrição, foram pessoas que ou inscreveram-se demonstrando que não queriam ser vacinadas, que apesar de demonstrar inicialmente uma vontade de ser vacinadas no momento da inoculação, recusaram, e houve uma pequena margem de pessoas, cerca de 6, que apesar de terem recebido a primeira dose e terem indicação para a segunda, recusaram essa segunda dose. O número de doses que foram administradas no total foi cerca de 4.011 doses, em que 2/3 foram da Comirnaty pela Pfizer e 1/3 pela Vaxzevria pela AstraZeneca. Externamente ao hospital, claro que há pessoas que, atendendo ao tipo de trabalho que têm, nomeadamente com determinados part-times, também conseguiram vacinar por essa via, quando nós, por restrição de nossa disponibilidade de doses, não conseguíamos fazer isso mais cedo. Atualmente, esquecendo um pouco da população inscrita, mas sim a população que atualmente está ativa e com vínculo laboral no setor hospitalar de Baixo Voga, temos uma taxa de vacinação de cerca de 96,1%, em que cerca de 81 pessoas não se encontram vacinadas, ou pelo menos possam ser consideradas com o esquema vacinal completo. 11 delas encontram-se grávidas, e eu percebo algumas reservas que tenham, apesar de não haver qualquer restrição para grávidas ou trabalhadoras lactantes a amamentar. 6, como já referi, recusaram a segunda dose, portanto não podem ser consideradas como profissionais com o esquema vacinal completo, e cerca de 64 pessoas continuam a recusar a sua vacinação. A nível de efeitos adversos, nós tivemos várias situações, nada delas que não seriam, na maior parte dos casos, nada que seria expectável, mas a verdade é que apenas tivemos cerca de 41 notificações à medicina do trabalho. Ou seja, isto considera-se que houve uma subnotificação das reações. Contudo, o que nos interessava não eram reações previsíveis, como reação do local de injeção, ou febre, ou cefaleias, no espaço de 24 a 48 horas, mas sim reações mais graves ou inesperadas. E neste aspecto, a Comirnaty, temos a reportar um caso de parésia facial na semana subsequente à primeira inoculação, mas que à segunda dose da Comirnaty,
que reverteu com o tratamento adequado, e no caso da vacina Vaxzevria, temos a reportar 2 casos de quimoses nos membros inferiores e abdômen, e uma tromboembolismo pulmonar de gravidade ligeira, além de duas casos de erupção cutânea com prurido generalizado que reverteu com a administração de antihistamínico oral. E obrigado pela atenção, e volto a passar a palavra então à enfermeira Maria José para prosseguir com algumas especificações do como é que têm sido as nossas campanhas de vacinação contra a gripe e alguns pormenores mais interessantes a rever. Boa noite mais uma vez. Nesta apresentação irei falar, como o Dr. Daniel já referiu, sobre a campanha de vacinação contra a gripe sazonal no Centro Hospitalar Baixo Voga e dar a conhecer a nossa realidade. A gripe é uma doença contagiosa que mais frequentemente causa patologia no adulto e pode ser prevenida pela vacinação. A vacinação contra a gripe sazonal é uma medida essencial à prevenção da transmissão do vírus da gripe, contribuindo para a proteção da saúde individual e proteção da saúde coletiva, favorecendo também a produtividade através da diminuição do absentismo ao trabalho. A DGS emitiu a norma sobre a vacinação contra a gripe sazonal época 2001-2022 no final do mês de setembro, tendo sido atualizada no dia 16 deste mês. Devido ao contexto de pandemia Covid, mantém-se as medidas excepcionais específicas no âmbito da vacinação contra a gripe, como o início mais precoce, a vacinação faseada e a inclusão na gratuitidade da vacina aos profissionais que trabalham em contextos com maior risco de ocorrência de surtos ou com maior suscetibilidade e vulnerabilidade. A primeira fase, então, da vacinação gratuita teve início no dia 27 de setembro. De acordo com a norma, as recomendações são, então, para os grupos prioritários, pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, nos doentes crónicos e imunodeprimidos com 6 ou mais meses de idade, nas grávidas, nos profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados e também nas pessoas incluídas nos contextos definidos no quadro 3 da referida norma. A vacinação das pessoas também, recomenda-se a vacinação nas pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos e a vacina deve ser administrada de preferência até ao final do ano civil. As vacinas que estão disponíveis são tetravalentes e inativadas, como aconteceu também o ano passado. No Serviço Nacional de Saúde estão disponíveis 2, a Fluarix Tetra e a Vaxigrip Tetra. Nas farmácias comunitárias, apenas em Fluvac Tetra. De acordo com as recomendações da OMS, estas vacinas promovem a proteção das seguintes estirpes. Pode ocorrer também a coadministração da vacina contra a gripe e contra o Covid. Nestas situações, a vacina contra o Covid deve ser administrada no músculo deltoide esquerdo e a vacina contra a gripe no músculo deltoide direito. Se a administração das vacinas se proceder em dias diferentes, deve ser respeitado o intervalo de 14 dias entre as administrações. As vacinas administradas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, incluindo nos serviços de saúde ocupacional, devem ser registadas na plataforma Vacinas, ou seja, nesta norma faz um reforço para que seja feito o registro das vacinas administradas. A campanha da vacinação contra a gripe sazonal no centro hospitalar é sempre bastante exigente e trabalhosa. Estas são as 3 unidades hospitalares que compõem então o centro hospitalar. À minha direita, o Hospital Distrital de Águeda, no centro, o Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, que é a sede do centro hospitalar, e à esquerda, o Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja. Todos os anos é elaborado um plano de ação. Este é elaborado internamente no Serviço de Medicina, Trabalho e Saúde Ocupacional e é apresentado ao Conselho de Administração. O plano de ação é pensado para os nossos trabalhadores, tendo em conta as diferentes realidades das unidades hospitalares. Este é um exemplo de um plano de ação elaborado no nosso serviço, onde podem observar que são então elaborados os objetivos, as atividades e também definidos os períodos temporais de execução.
Como medidas de promoção à vacinação, são elaborados cartazes, como estes que eu vou aqui passando. Estes cartazes são fixados nos hospitais, nos diferentes hospitais e nos serviços, e também divulgados na intranet. Todos eles foram criados internamente também no nosso serviço. E também é realizada uma sensibilização nas ações de formação elaboradas por nós e também pela gestão do risco e pelo controle de infecção, e também nas próprias consultas médicas. É feita uma sensibilização para a vacinação contra a gripe. Relativamente ao processo de inscrição, este foi sofrendo alterações ao longo dos anos. Inicialmente, eram distribuídas estas folhas pelos serviços, eram fixadas nas copas, nas salas de passagem de turno, ao lado dos relógios de ponto, e os interessados escreviam os seus dados. Era, por vezes, muito difícil conseguir decifrar o nome da pessoa e o seu número mecanográfico. E então optou-se por criarem então umas outras folhas de inscrições, mas já preenchidas, com o número mecanográfico, o nome completo, em que a pessoa tinha que apenas assinalar se pretendia ser vacinada ou não e rubricar. Este ano utilizamos uma nova estratégia, a plataforma, que como fomos tão bem sucedidos na campanha de vacinação contra o Covid-19, como o Dr. Daniela explicou, utilizamos também a mesma estratégia. Elaboramos então um questionário ainda mais simples, comparativamente como foi para a inscrição do Covid, e o serviço então, informática do hospital conseguiu então concretizar. E estas são então as etapas da vacina. Terminado então o período de inscrições, foram contabilizados o número de inscritos e disponibilizados esses dados aos serviços farmacêuticos para disponibilizar então o número de vacinas necessárias. Relativamente à administração da vacina, tem início de acordo com as recomendações da DGS e é sempre divulgada na intranet e também enviado e-mail para todos os nossos profissionais. Ao longo dos anos, também o processo de administração da vacina tem sido dinâmico, mas sempre centralizado no Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional. Houve o ano em que houve uma deslocação para os serviços, para se proceder à vacinação das pessoas inscritas, mas efetivamente a sua operacionalização era difícil. Por muitas vezes porque havia falta de privacidade para poder inocular a vacina aos profissionais de saúde, por vezes também não estavam as pessoas que pretendiam ser vacinadas porque estavam de folga, o trabalho por turnos tem essas circunstâncias, e depois a própria logística de transportar também as vacinas, os acumuladores de frios, garantir a segurança, não é, da rede de frio durante o transporte e o próprio registro da vacina tornava todo este processo mais difícil. Mantendo-se até o ano passado a vacinação in loco do bloco operatório e também do Serviço de Medicina Intensiva, a pedido das equipas. Este ano estamos a proceder também de forma diferente. Na unidade de Aveiro, a vacina é administrada exclusivamente no nosso serviço, de segunda a sexta-feira, das 8 até às 15 da tarde. Na unidade de Agde, devido ao número mais reduzido de profissionais, preferencialmente à quarta-feira. E na unidade de Estarreja, também, que o número também é mais reduzido, é também um dia por semana. Os inscritos são convocados por SMS para o número de telemóvel que for disponibilizado quando da inscrição, e é definida logo uma data e divulgado o horário então para eles comparecerem. Uma média tem comparecido cerca de 20 a 30 trabalhadores por dia para serem vacinados. Com esta estratégia conseguimos evitar a confusão que se observou o ano passado. Então, a vacinação procede-se então no gabinete de enfermagem do Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, onde possuímos todo o material necessário para a administração da vacina. Possuímos um frigorífico com um termómetro incorporado, um monitor para avaliação e monitorização de sinais vitais, uma mala de emergência devidamente equipada com material e também com fármacos, no caso de haver essa necessidade. Temos também uma bola de oxigênio e temos um DAE. Relativamente ao registro, este é fundamental
e na norma da DGS frisam novamente a importância do seu registro. O registro é feito então no programa especial que nós temos para o nosso serviço e também é feito o registro também na plataforma Vacinas. E eu fiz um print screen, pronto, esta é a forma como se faz o registro. Selecionamos a vacina, selecionamos também o lote e é muito simples de fazer efetivamente o registro da vacina. Também diariamente atualizamos a nossa folha de Excel de forma a controlar os agendamentos. A avaliação da vacina é também realizada anualmente. São analisados os dados e discutidos os aspectos positivos, as dificuldades e os pontos a melhorar. E são também fornecidos os dados à IRS Centro, que todos os anos são solicitados. Apresento este gráfico que representa a taxa de vacinação contra a gripe sazonal no Centro Hospitalar Baixo Voga desde o ano 2012 até o ano 2020. As colunas azuis correspondem ao número total de trabalhadores e as colunas laranjas representam o número total de trabalhadores vacinados. Observa-se de forma gradual um ligeiro aumento do número de vacinas administradas ao longo dos anos, com exceção de 2 anos, do ano 2017 e 2018. O que é que aconteceu de diferente? Efetivamente, no ano 2017, o horário para a administração da vacina foi mais reduzido e no ano 2018, devido às circunstâncias de greve dos técnicos superiores de diagnóstico terapêutica dos serviços farmacêuticos, tivemos dificuldade na disponibilização das vacinas contra a gripe para vacinarmos os nossos trabalhadores. Saliento também o acréscimo de trabalhadores desde o ano 2014 e no ano 2020 registrou-se o maior número de vacinas administradas, no total de 1011, correspondendo a 48,5% de trabalhadores do Centro Hospitalar Baixo Voga vacinados. A situação pandémica provocada pela Covid-19 e o apelo à vacinação veiculado pelos meios de comunicação social contribuíram para este aumento da taxa de vacinação. Para terminar, apresento também este gráfico relativamente à taxa de vacinação, mas por grupo profissionais, no mesmo espaço temporal. O grupo profissional médico, assinalado a cor de laranja, é aquele que apresenta valores mais elevados de vacinação, seguido pelo grupo profissional assistentes operacionais, que está delineado a azul claro, e a seguir também pelo grupo profissional assistentes técnicos, a amarelo. Os grupos profissionais, outros profissionais onde correspondem os dirigentes, os técnicos superiores de saúde, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e também o grupo profissional de enfermagem são aqueles que registram os valores mais inferiores de taxa de vacinação. E dito isto, dou por concluída a minha apresentação. Obrigada. Muito obrigado, enfermeira Maria José. Eu não sei, Jorge, se temos aqui algumas perguntas no bate-papo, se podemos ir respondendo ou deixamos para o fim. São coisas rápidas. Eu acho que era melhor deixarmos para o fim, para não prejudicarmos a doutora Margarida Cardoso, mas fica já a promessa para todas as pessoas que estão a participar, que estas perguntas muito interessantes têm aparecido, nos vão dar uma discussão bastante interessante a seguir e, portanto, eu sugeria continuarmos, porque também já são 21h45 e para depois não prejudicarmos a apresentação última. Acham bem? Não, ainda faltam duas. Sim, pronto, por isso mesmo. Então deixamos para o final, se acharem bem as perguntas e fazemos uma soma. Achas bem, Fernando? Tá bom, acho bem, por mim tudo bem, eram coisas rápidas de responder. Só queria dizer que no próximo webinar vamos falar sobre tétano, poliomielite, sarampo, parotidite, rubéola e varicela. Ok? Então agora, uma vacina que gera alguns conflitos, gera algumas dúvidas, que é a vacinação da hepatite A em trabalhadores. O Dr. Daniel vai falar um bocadinho sobre isso. Boa noite outra vez. Desta vez vou apresentar um tema mais no ponto de vista teórico e não tanto no prático. Portanto, a vacina contra a hepatite A quando ao vacinar por exposição ocupacional. O vírus da hepatite A é um vírus de cadeia única de RNA
de membro do germe de hepatovíros. Foi a primeira vez identificado em 1973 e o seu reservatório natural ao ser humano, e raramente já têm sido identificados chimpanzés e outros primatas também portadores de anticorpos contra vírus da hepatite A, portanto, concluindo-se que também estiveram previamente infectados. A hepatite A é uma infecção que pode assumir vários espectros clínicos, desde o doente pode ser assintomático, subclínico, ou apresentar uma clínica mais exuberante e mais complexa, que configura, no caso, a hepatite aguda. Normalmente são sempre quadros autolimitados, em que a infecção sintomática é menos frequente nas crianças, principalmente se tiverem menos de 6 anos, apenas 30% apresentam algum tipo de sintoma, mas contudo nos adultos naive, especialmente superior a mais de 50 anos, 70% apresenta sintomas e já num espectro de doença mais grave. O tratamento é apenas suporte e aconselhamento de evitar qualquer tipo de agressão hepática, tanto por medicamentos como por consumo de álcool ou outro tipo de agressores. A recuperação clínica e analítica atinge-se normalmente entre os 3 e os 6 meses e permite a imunidade para o resto da vida. A gravidade dos sintomas da clínica normalmente está associada a idades mais avançadas ou antecedentes de doença hepática crónica. A hepatite fulminante, sendo a forma mais grave da doença, é também a mais rara, menos de 1% de todos os casos. O seu modo de transmissão do vírus é principalmente por via fecal-oral, através da ingestão de alimentos ou água contaminados, principalmente alimentos não cozinhados ou fervidos a temperaturas superiores a 85 graus, por menos 1 minuto, ou que não tenham sido tratados com algum tipo de desinfetante à base de cloro, por exemplo. Outra forma de transmissão fecal-oral é o contacto próximo e íntimo com outras pessoas infectadas. Isto porque, ou seja, temos um doente infectado, seja ele sintomático ou assintomático, que excreta vírus nas suas fezes. O facto de haver quebra da barreira no saneamento de onde elimina os seus dejetos, ou a quebra do tratamento de águas residuais, ou a falta de higiene após a utilização da casa de banho, antes de qualquer tipo de preparação alimentar ou durante a refeição, são sempre fatores que contribuem para a sua disseminação. Outros também fatores é comer mais virados para o local de trabalho, é, por exemplo, trabalhadores que comem no seu posto de trabalho sem lavar as mãos, que fumam ou que fazem algum tipo de utilização de EPIs quando tem o risco de salpicos ao contacto com material fecal ou contaminado. Só uma nota: a água salgada não elimina o vírus, ou seja, o vírus é totalmente contagioso mesmo em água salgada, daí grandes surtos ao consumo de marisco, mas também de legumes e de frutas que não são cozinhados, tipo em forma de salada, por exemplo. A via parentérica, sendo mais raro, ocorre principalmente em toxicodependentes com a partilha de objetos cortoperforantes contaminados com sangue. Normalmente a doença segue um período de incubação médio de 30 dias, em que a sua infecciosidade máxima ocorre na segunda metade do período de incubação, quando o doente começa a excretar vírus através das suas fezes, em que ainda não tem uma viremia nem detectável, não apresenta qualquer tipo de clínica ou qualquer indicador analítico. A maioria dos casos, como já referi, só não é infecciosa apenas, aliás, a maioria dos casos deixa de ser infecciosa apenas a partir da primeira semana, no final da primeira semana, em que o doente apresenta icterícia. A distribuição mundial de vírus da infecção, vírus de hepatite A,
está principalmente localizada de países subdesenvolvidos, localizados principalmente com déficit de saneamento básico ou com condições de salubridade, principalmente na América Latina, África, Ásia e Europa de Leste, incluindo a Rússia. Uma coisa que é interessante e que deve preocupar, tanto do ponto de vista da saúde pública, mas também da saúde ocupacional, é que, apesar da melhoria das condições do nível de vida e de saneamento e salubridade, implica que há um shift, uma mudança dentro dos que são os doentes que perpetuam a infecção, mudando dos países em que as condições são piores, em que 90% das crianças atingem os 10 anos com história de infecção, muito maior parte de vezes com sintomas ligeiros ou completamente assintomáticas e imunes para a vida, saliento, em que versus os países ocidentais, em que neste momento pessoas nas faixas etárias de 20, 30 anos são completamente naivos à infecção e com o risco acrescido de manifestação de doença mais grave. E um bom exemplo desta situação foi o que aconteceu em 2016, 2017, não associada à exposição ocupacional, mas associada a práticas de sexo homem com homens, em que em Portugal, por exemplo, que atingiu os 13 países da União Europeia, associado a este tipo de exposição, em que em Portugal particularmente foram identificados 160 casos de hepatite A, em que 50% levou ao internamento. Portanto, a diminuição da infecção nas crianças provoca uma maior suscetibilidade à doença grave e que provoca períodos de ausência ao trabalho e com recursos também económicos e de recursos de saúde que não são desprezáveis. A vacinação é a principal arma preventiva contra o vírus da hepatite A, muito eficaz. Qualquer esquema vacinal administrado numa criança tem uma efetividade, uma eficácia ao final de 20 anos superior a 85%, enquanto no adulto saudável é acima dos 95%. Além que apenas uma dose, 2 semanas, até 2 semanas após a exposição, confere, além de imunidade, confere ausência de sintomas e a ausência de progressão da cadeia de transmissão. A Direção-Geral da Saúde tem uma norma publicada que mantém-se inalterada desde 2018, em que recomenda que esta vacina contra a hepatite A deve ser administrada apenas em contexto de pós-exposição, quando uma pessoa tem contacto com uma pessoa infectada, ou em situações particulares de homens que têm sexo com outros homens, no contexto da medicina do viajante, ou outros grupos de risco, como candidatos a transplante hepático ou crianças que necessitam de terapia com fatores de coagulação e derivados do plasma. As 3 vacinas contra a hepatite A presentes e autorizadas em Portugal são 2, a Abrix e a Vacta, em que necessitam apenas 2 doses, uma inicial e um reforço aos 6, 12 meses. Se houver algum atraso, até 4 anos, é possível administrar com boa eficácia. Existe uma terceira versão, que é a vacina conjugada com a hepatite B, em que aí necessita de 3 doses, aos 0, 1 e 6 meses, e eventualmente, em determinados doentes, pode estar recomendado uma 4ª dose, aos 12 meses desde a última dose. As vacinas são bastante eficazes, principalmente em pessoas com menos de 40 anos. No caso de um viajante ou alguém que vá ter uma exposição prevista com risco acrescido, deve-se administrar o quanto antes a primeira dose, até às 2 semanas após a exposição é bastante segura, mas em determinados grupos populacionais, nomeadamente imunocomprometidos, pessoas com mais de 40 anos, portadores de doença crónica, hepática crónica, deve-se também administrar a imunoglobulina para otimizar a sua proteção. Contudo, não deixa de estar indicado a 2ª ou 3ª dose, dependendo do tipo de vacina.
não está totalmente excluída a vacinação em mulheres grávidas, porque teoricamente o risco não existe, contudo há falta de estudos de segurança nestas populações, mas a nível de todas as orientações que consultei, não há, o risco da infecção é superior ao risco da vacina, portanto também pode ser recomendado. Do outro lado do Atlântico, o CDC é um pouco mais específico nas suas recomendações de quem deve receber uma vacinação num contexto de pré-exposição, e além do que já está previsto a nível de Portugal, do ponto de vista ocupacional, prevêem que trabalhadores que realizam trabalho com primatas, desde investigadores trabalhadores de jardim zoológico, devem receber a vacina no contexto de pré-exposição, para prevenção. Outra situação também são todos os trabalhadores que fazem uma manipulação laboratorial de amostras contaminadas. Estou a falar desde trabalhadores de patologia clínica, que fazem os diagnósticos, mas também de quem faz investigação ou produção das vacinas contra a hepatite A. Por regra, não está indicado a profissionais de saúde, na sua generalidade, a trabalhadores do setor alimentar ou de creches infantárias ou similares, ou do setor de recolha e tratamento de resíduos águas residuais, a sua administração no contexto pré-exposição, exceto se for numa situação de surto. Fora disso, não há essa indicação. Contudo, existe alguns, não são muitos, mas existem vários artigos sobre esta questão, mesmo dentro de países europeus, que recomendam fora das situações que reportei. Ou seja, temos de Itália, vêm-nos algumas indicações ou artigos de opinião de técnicos da área que recomendam que profissionais de saúde que prestam serviço no serviço de urgência, pediatria, gastroenterologia e doenças infecciosas devem ser vacinados num contexto de pré-exposição, para a prevenção e não de uma forma reativa. Também o pessoal militar no contexto de viagem para países de menor salubridade, mas também trabalhadores tanto dos resíduos como também tratamento de águas residuais. Na nossa vizinha Espanha também tem um leque mais vasto de recomendações, em que vai desde as creches infantárias, trabalhadores das águas residuais, de profissionais que atuam em situações de catástrofe, desde bombeiros, proteção civil e polícia, profissionais, sejam eles hospitalares ou nas unidades de cuidados continuados, lares ou tipo de cuidados mais informais, em que haja um risco real de contacto direto com doentes com hepatite A, bem como questão de laboratório e contacto com primatas. Uma coisa que também eu apercebi-me é que, apesar de não haver uma indicação para prevenção de trabalhadores do setor alimentar, se um país tiver uma incidência intermédia ou se estiver numa situação de surto, como nos aconteceu em Portugal, por exemplo, em 2016, numa área com alguns casos em que é difícil fazer o seu rastreio e cadeias de transmissão, pode estar recomendado a sua inoculação, a sua administração de vacinação. Porquê? Principalmente trabalhadores que trabalham em cafetarias, cantinas, refeitórios, porque têm o maior risco de, se algum destes trabalhadores estiver infectado, de propagar a infecção de uma forma muito, muito eficaz, provocando muitos casos secundários. Principalmente trabalhadores de lares, de refeitórios de lares e de hospitais, são os dois exemplos mais gritantes. Por fim, pode-se concluir que a vacinação em contexto de pré-exposição é recomendada a trabalhadores que contactam com primatas, que viajam para países endémicos ou que manipulam amostras contaminadas ou num contexto de surto, seja com um contacto direto, um contacto num contexto posterior ou num contexto de prevenção. Também pode ser aconselhada a imunização, também pré-exposição em determinados profissionais de saúde, e além daqueles todos que estão aqui enumerados, também há estudos que evidenciam o risco acrescido
de todos aqueles que trabalham nas lavandarias hospitalares no tratamento de roupas, principalmente quando estão contaminadas com fezes. E, bem como para terminar, trabalhadores e todos aqueles que trabalham em situações de prisão, de encarceramento, mas também de outros tipos de instituições em que existe um grande agregado de uma grande densidade populacional. E assim, quero agradecer a atenção e termino a exposição, e se houver alguma dúvida tenho disponibilidade para responder. Obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Então agora íamos para um tema também super interessante, sobretudo para quem trabalha na área da saúde ocupacional em meio hospitalar ou centro de saúde, sobre a vacinação da hepatite B. Vai ser a doutora Margarida, ela depois apresenta-se, que nos vai falar sobre esse assunto. Então, boa noite a todos, agora sim. Meu nome é Margarida Coelho, sou interna de Medicina do Trabalho do Centro Hospitalar de Baixo Voga e vou apresentar o tema hepatite B, exposição ocupacional e vacinação em profissionais de saúde e não só. A infecção pelo vírus da hepatite B é um problema global de saúde pública. A prevalência de portadores crónicos varia muito de região para região. A Europa, em geral, é uma região de baixa prevalência de portadores crónicos, abaixo de 2%, mas há países, por exemplo, na região do Pacífico Oeste e certos países da África, que podem atingir os 10% de prevalência. Em Portugal, a prevalência de infecção crónica ronda 1%, mas este valor depende muito da amostra estudada. Por exemplo, em grupos de risco, como é o caso das populações em tratamento da toxicodependência, em que a prevalência pode atingir os 4%. A hepatite B é uma doença de declaração obrigatória em Portugal e em 2017 foram notificados 173 casos. Esta imagem representa a partícula vírica infecciosa do vírus da hepatite B, que apresenta uma camada lipoproteica externa que contém o antigênio de superfície, o antigênio HBs, que é o marcador serológico da infecção pelo VHB. A vacina da hepatite B contém partículas do antigênio HBs e a resposta à vacina é avaliada pela titulação de anticorpos específicos para o antigênio de superfície, os anticorpos HBs. Após a infecção pelo vírus, 90% dos casos evoluem para a cura. Nestes casos, o antigênio HBs deixa de ser detectado e em 10% dos casos desenvolvem infecção crónica pelo VHB. Isto se a infecção ocorrer no adulto, pois se a infecção tiver ocorrido no período perinatal, acontece o inverso. O modo de transmissão dominante do vírus vai variar também com a região geográfica. Assim, na Europa Ocidental, onde a infecção ocorre principalmente nos adultos, a transmissão ocorre predominantemente por via sexual e percutânea. Este gráfico é relativo aos dados de 2019 na Europa e podemos ver que a transmissão por picada de agulha ou outra exposição ocupacional representa uma pequena proporção dos casos, mas é uma realidade. Assim, uma exposição pode ocorrer por lesão percutânea, por exemplo, uma picada de uma agulha ou um corte de um bisturi, ou por contacto com membranas mucosas ou pele não intacta. O sangue é o veículo de transmissão mais importante no contexto dos cuidados de saúde. Existem outros fluidos corporais potencialmente infecciosos e não são considerados infecciosos as fezes, a urina, a expectoração e o suor. Podemos ver aqui que, em caso de exposição percutânea, o risco de transmissão pelo HIV é muito maior que o risco pelo HCV ou pelo HIV, por exemplo. Este risco vai também depender do perfil serológico da fonte, sendo que se esta tiver o antigênio HB detectável, o risco da transmissão pode chegar aos 62%, sendo um pouco inferior se o antigênio HBe da fonte for indetectável. É importante ter presente que há outras fontes de VHB para além dos fluidos contaminados com sangue, como por exemplo os instrumentos médicos e as superfícies contaminadas, e que uma das características importantes do VHB é a sua capacidade de sobreviver em sangue seco nas superfícies à temperatura ambiente durante uma semana, mantendo a sua capacidade infecciosa.
Relativamente à vacinação, esta é a medida mais efetiva na prevenção da doença. Em Portugal, a vacina está disponível desde 82, foi introduzida no PNV em 94 para os adolescentes entre os 11 e os 13 anos, que são agora os adultos entre os 38 e os 40. A partir de 2000 passou a ser administrada a todos os recém-nascidos com o esquema de administração de 3 doses, ao nascimento, aos 2 meses e aos 6 meses. Está ainda recomendada a vacina a alguns adultos em maior risco para infecção por HPV, tal como indicado nesta circular da DGS. Esta circular descreve uma série de grupos de risco para os quais a vacina é gratuita. De notar que, para além dos profissionais de saúde, constam aqui outros grupos profissionais, como os docentes das faculdades de Medicina e Medicina Dentária e das escolas superiores de saúde, profissionais de instituições destinadas a crianças com problemas de desenvolvimento e ainda outros grupos de risco, desde que o médico assistente ou a autoridade de saúde o justifiquem por escrito. Nestes casos, os encargos com a vacina cabem à entidade patronal. Neste grupo podem estar incluídos trabalhadores como os bombeiros, os membros da GNR e da PSP e os funcionários dos serviços municipalizados. Esta aqui é uma lista equivalente à que aparece na circular da DGS, com os grupos a quem é recomendada a toma da vacina da hepatite B. Neste documento da CDC, referem basicamente os mesmos grupos da circular da DGS, mas especificam outros, como é o caso dos viajantes internacionais para países com níveis altos ou intermédios de infecção endémica pelo VHB. Esta é outra lista semelhante, agora publicada pelo Instituto de Saúde Ocupacional francês, no qual referem outros exemplos, como é o caso de profissionais de estabelecimentos de acomodação de idosos, de estabelecimentos e serviços sociais para a proteção da infância e até das lavandarias que prestam serviços a hospitais e de empresas ligadas a serviços fúnebres. Esta aqui agora é a lista dos grupos de risco para hepatite B, publicada no Centro de Saúde e Segurança do Canadá, na qual resumem os grupos profissionais nestes 5 grupos: os trabalhadores da saúde, os patologistas, pessoal do laboratório, embalsamadores, dentistas e relacionados, profissionais de instituições para pessoas com deficiência e profissionais que possam estar expostos a residentes agressivos e que possam morder, e ainda viajantes. A vacinação da hepatite B nos profissionais de saúde faz parte do nosso Plano Nacional de Vacinação. Como já referi, a vacina é administrada em 3 doses, aos 0, 2 e 6 meses. Consideram-se respondedores os indivíduos com níveis de anticorpo HBS pós-exposição igual a maior a 10, determinados 1 a 2 meses após a última dose da vacina. Os não respondedores, os indivíduos com anticorpos HBS menores que 10, nas mesmas condições. A vacina tem um elevado poder imunogénico, induzindo proteção em mais de 92% dos recém-nascidos. Nos adultos, a resposta é variável, mas acima dos 84%. Num estudo realizado no CHBV, a resposta estimada foi entre 88% a 90%. Sabe-se que os títulos de anticorpos HBS diminuem rapidamente no primeiro ano após a vacinação e mais lentamente após este período. Foi demonstrado que, embora as concentrações do anticorpo diminuam, a memória imunitária induzida pela vacina persiste por um período maior, pelo que não é recomendada a revacinação nos indivíduos saudáveis. As recomendações da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho fazem neste contexto uma ressalva relativamente aos profissionais com déficits imunitários, como os indivíduos com insuficiência renal crónica, indivíduos em hemodiálise, indivíduos com infecção VIH, ou efetuar terapêutica imunossupressora. Nestes casos, deve ser efetuada uma avaliação periódica e uma vacinação de reforço, de modo a manter uma titulação de anticorpos maiores que 10. Fazendo aqui um ponto de situação, a admissão de um profissional de saúde podemos estar perante uma de 2 situações: ou o profissional não está vacinado para a hepatite B, e neste caso sem indicação para realizar um esquema de 3 doses da vacina, 1 a 2 meses depois termina-se os anticorpos,
que podem ser maiores que 10, e aí o profissional vai ser um respondedor à vacina, e se forem inferiores a 10 vai ser um não respondedor. A outra situação são os profissionais previamente vacinados. Estes, por exemplo, foram vacinados na infância, 1 a 2 meses depois não se estudou o nível de anticorpos à partida, e depois, 20 a 30 anos, vão aparecer nos serviços e podem ter anticorpos maiores que 10, vão ser respondedores que mantêm os anticorpos ainda acima de 10, e outros vão ter os anticorpos HBS inferiores a 10, e fica aqui a dúvida se foi ou não respondedor. Então, o que fazer nestes casos de não respondedores ou nesta dúvida? Consultando o Manual de Saúde Ocupacional dos Hospitais, dizem-nos que os profissionais não imunes deverão iniciar um esquema standard de vacinação aos 0, 1 e 6 meses. Aqui entende-se por não imunes todos os profissionais que apresentem anticorpos HBS inferiores a 10, independentemente de terem feito a vacinação recentemente ou previamente. No documento da SPMT, dizem-nos que relativamente a indivíduos previamente vacinados, a resposta imunitária a esta vacina deve ser avaliada no exame inicial. Que os indivíduos com anticorpos HBS inferiores a 10, após 3 doses da vacina e após excluir infecção ativa, devem realizar novo esquema de 3 doses, ou, em alternativa, uma 4ª dose, avaliar posteriormente, e caso os anticorpos continuem abaixo de 10, completar o esquema de 3 doses. Mais uma vez, não há aqui uma distinção entre os indivíduos vacinados recentemente dos que foram vacinados na infância. Estes são os 2 documentos na base das recomendações anteriores, e ambos se referem aos profissionais que se vacinaram à admissão nos serviços de saúde e que apresentaram títulos de anticorpos HBS inferiores a 10, avaliados 1 a 2 meses após a última toma da vacina. Assim, enquanto que o primeiro documento do CDC recomenda completar uma segunda série de 3 doses consecutivas, as recomendações europeias recomendam administrar uma 4ª dose e só completar o esquema na ausência da resposta. Em 2019 foram publicadas novas recomendações europeias que, relativamente a este assunto, mantiveram a posição. Em 2013 também o CDC publicou novas recomendações, mas aqui introduziu um novo capítulo relativamente aos profissionais vacinados remotamente. Para estes recomendam uma dose de provocação para determinar a presença de memória imunológica induzida pela vacina, e referem que numa percentagem elevada dos casos, os anticorpos HBS sobem acima de 10 com esta única dose. Depois, todos os profissionais que tenham feito 3 doses da vacina, quer recentemente, quer previamente, devem testar os níveis de anticorpo HBS. No caso de serem inferiores a 10, devem realizar uma 4ª dose da vacina e, caso persista a não resposta, completar a 5ª e 6ª dose. Referem também que, por questões práticas e unicamente para os profissionais vacinados recentemente, se podem administrar 3 doses adicionais consecutivas. Então, esta seria uma proposta para avaliação pré-exposição do profissional de saúde. Todos os profissionais com o esquema de 3 doses devem quantificar o nível de anticorpo HBS. Os que tiverem anticorpos acima de 10 não vão ter necessidade de realizar profilaxia para hepatite B em caso de exposição. Os que tiverem níveis de anticorpos abaixo de 10 devem receber uma 4ª dose e testar após. Em 15 a 25% dos profissionais de saúde com vacinação recente, observa-se resposta a esta 4ª dose. Caso não haja resposta, devem completar o segundo esquema, e em 50% dos profissionais recentemente vacinados observa-se também resposta. Mas caso aqui ainda não haja uma resposta, não há lugar a mais vacinação e o profissional é classificado como não respondedor. Em caso de exposição, a avaliação da necessidade de profilaxia é feita caso a caso. Só uma breve nota sobre a profilaxia. Esta pode ser feita recorrendo à gama-globulina humana hiperimune anti-hepatite B e à vacinação, preferencialmente nas primeiras 24 horas e até à primeira semana. A profilaxia é idêntica para a acidentada grávida. O tipo de profilaxia realizado depende do perfil serológico da fonte e do acidentado e é feita caso a caso. E, por exemplo, no nosso serviço criamos um protocolo interno pelo qual nos seguimos. E obrigada pela atenção.
Obrigado, doutora Margarida. Não sei se Jorge está na altura de respondermos algumas perguntas que nos foram pondo aqui no bate-papo. Sim, eu gostava de alertar aqui para uma das perguntas muito especial e depois queria a vossa opinião, mas cumpre-me aqui representar, digamos, os serviços de saúde ocupacional quando são hospitais. E nós temos aqui um exemplo de que os hospitais, os serviços de saúde ocupacional em hospitais, podem puxar na qualidade e até naquilo que é necessário que todos os outros serviços também tenham. Ou seja, este acesso às plataformas do SPMS que todos nós estamos habituados a usar ou poder usar e ter acesso livre através da prescrição, mas as outras plataformas do SPMS não. Este das vacinas, por exemplo, foi um acordo que houve entre o SPMS e agora a Associação Nacional de Farmácias que permite às farmácias acederem. E, portanto, se algum dos secretários de Estado estivesse a ouvir-nos, eu pedia que os acessos a esta plataforma fosse disponibilizado a todos os serviços de saúde ocupacional, reconhecendo o grande trabalho que nós fazemos. Claro que nós temos um passado, todos os documentos e todas as nossas atividades eram registadas e, portanto, continuamos. Agora, estamos na transição e esta transição obrigava a que este investimento público que está na SPMS fosse disponível para todos. Mas esta nota breve para que também quem não está nos hospitais se sinta representado, eu passava-vos a palavra em relação a essa pergunta. Sim, eu tenho quase a certeza que é impossível, porque também trabalho em empresas privadas, acedermos ao e-vacinas. Uma das perguntas que fazemos aqui é se deve haver algum registro. É óbvio que todos os serviços de saúde ocupacional devem ter registados todos os procedimentos que efetuam em relação aos seus trabalhadores, mas também é capaz de não ser má ideia os serviços de medicina do trabalho das empresas comunicarem aos centros de saúde as vacinações que fazem. Aliás, lá no serviço durante muito tempo, e a enfermeira Maria José teve um trabalho louco, comunicávamos centro de saúde a centro de saúde, todas as vacinações que fazíamos no serviço, e são largas centenas que fazemos ao longo do ano, para serem registadas no perfil individual de cada trabalhador. Felizmente agora temos acesso ao e-vacinas e, portanto, podemos fazer o registro direto. De qualquer maneira, durante muito tempo comunicávamos aos centros de saúde todas as vacinas que fazíamos, hepatite B, hepatite A, etc., que fizéssemos lá no serviço. Portanto, é uma boa sugestão que, inclusive, a sociedade pode efetuar para a tutela, para permitir o acesso a qualquer profissional de saúde ao e-vacinas. Fica já na lista da reunião, das reuniões que tínhamos a seguir. Ok. Tínhamos aqui outra pergunta, tínhamos aqui mais outra pergunta, uma é para o Daniel, não sei se consegues ver, Daniel. Boa noite a todos. Gostaria de colocar a questão ao Dr. Daniel Melo sobre qual a abordagem, orientação, medidas de mitigação do risco que adotaram no Centro Hospitalar de Baixo Voga face aos profissionais que recusaram a vacinação contra o Covid-19. Existe, por exemplo, um plano de testagem diferenciado? Há uma outra pergunta em que toca também neste assunto, se é viável que as vacinas sejam obrigatórias. Eu lembro que, acima de tudo, nós agora vamos discutir e quero saber a vossa opinião, mas estamos num país que tem determinadas leis em relação a isso, em relação à possibilidade ou à impossibilidade de obrigar pessoas a determinados tratamentos. Doutor Daniel, quer opinar? Obrigado. Constitucionalmente é proibido obrigar alguém a querer tomar algum tipo de tratamento, seja ele vacina ou medicamento ou o que seja. Ponto. Isso é o ponto principal. Pode ser discutido se legalmente é possível ou não privar um trabalhador de exercer a sua atividade se não cumprir determinados parâmetros. Isso é uma questão legal que está em aberto porque não está fechada. Em relação à pergunta que é feita, primeiro, a nossa primeira abordagem em relação a quem tinha alguns receios infundados ou até alguma hesitação foi, apesar de uma primeira fase, a primeira disponibilização do sistema de inscrição ser 27 de dezembro, nós basicamente dissemos que era sempre a última, ou seja, abrimos uma primeira vez, dissemos esta última data de inscrição, abrimos depois em janeiro, em fevereiro, e a partir de fevereiro o que nós fizemos foi
e enviar um SMS para todos os números que estavam na nossa ficha de trabalhador a alertar da importância da vacinação, e que se alguém demonstrasse uma recusa total e convicta dessa vacina, de dirigir-se ao Serviço de Medicina do Trabalho e preencher um termo de recusa. Pronto, isso foi feito também em relação à AstraZeneca, quem não quisesse tomar a segunda dose, ou até de mudar do tipo de vacina, fizemos isso. Em relação à abordagem e orientação de profissionais que mantêm-se a recusar ao fim de tantos meses. Primeiro, nesta população temos trabalhadoras grávidas que até à data ainda se mantêm com alguns serviços melhorados e de evicção de exposição ao risco de doentes infectados. Por outra via, dentro desta população também temos pessoas que estiveram infectadas no passado, portanto, ainda estão, na teoria, e à luz do que a ciência vem nos mostrar, ainda estão dentro do período de imunidade, e o que nos deixa assim uma margem muito pequena de pessoas. Nós tentamos, por acaso, seguimos sempre as atualizações do CDC e de outros países da União Europeia nesta matéria, e mantivemos sempre um bocadinho à frente das orientações das normas que eram publicadas pela Direção-Geral da Saúde. O que eu quero dizer é, antes de haver uma obrigatoriedade de testes seriados em contexto de surto e de seguimento de cadeia, já o fazíamos. E quando o país adotou essa estratégia, nós começámos a focalizar-nos mais e tínhamos uma taxa de vacinação bastante elevada, já no próximo de 70%, virámos a atenção não para a testagem sistemática, mas para quem tem sintomas ou um contacto, seja ele de risco elevado ou de baixo risco. Pronto, neste momento nós não temos propriamente uma abordagem de testes sistemáticos ou por rotina a trabalhadores vacinados ou, no caso da pergunta, não vacinados, ou seja, são tratados da mesma forma. Claro que quando vão a uma consulta ou um exame médico e também de enfermagem, são relembrados da importância da sua vacinação, tanto para eles como para a comunidade, mas somos um país livre, as pessoas são conscientes, têm que tomar a sua atitude. E para já não temos tido surtos, não temos tido nenhum problema maior com esta atitude. Agora, relembro, são 96,1% de taxa de vacinação. É muita gente vacinada, mais uns pozinhos de uma percentagem ou outra de pessoas que já tiveram no passado infectadas e recusaram a sua vacinação. Eu gostaria de lembrar aqui que, quando há pouco falou no termo de recusa, alguns colegas que nos estejam a ouvir, volto a lembrar que às vezes existe alguma pressão, não estou a dizer que exista nos hospitais portugueses, mas até noutro âmbito, haver listagens de trabalhadores que não aceitam isto ou não aceitam aquele outro. Se for para o nosso controle e com o controle dessa informação apenas na saúde ocupacional, é normal que nós façamos como indicador nosso para o que é que vamos fazer a seguir e que cuidados é que temos que ter. Mas cuidado com essas listagens, se por acaso alguma empresa começa a pensar, e isto não era inédito, acontece, quer listagens dos trabalhadores vacinados ou não vacinados. Claro que na avaliação da medicina do trabalho, a nossa especialidade avalia a aptidão para o trabalho, nós podemos considerar que os requisitos mínimos para determinada profissão tenham que cumprir determinados preceitos que nós damos em função da avaliação do risco, mas tem de ser em função dessa fundamentação. E portanto, muito cuidado, se por acaso os nossos colegas, às vezes com muito boa vontade, possam a não estar a ver isso. Outra coisa relevante daquilo que disse, e foi muito interessante a sua abordagem, é que nós não desistimos nunca. O médico de trabalho não desiste nunca, tem trabalho para fazer. Se temos alguns trabalhadores que precisam do nosso apoio, um apoio diferenciado, é isso que lhe vamos dar. Eu há pouco não referi, porque só vamos fazer amanhã a divulgação, mas porque para não perturbar esta divulgação, vamos ter o curso do álcool, são 3 sessões, um curso de álcool que fazemos em parceria com a Associação Portuguesa de Medicina da Adição e que vai começar neste sábado, dia 30, depois uma sessão, outra são os sábados de manhã, dia 6 e depois outro dia 20. Aconselho que quem ainda não se inscreveu, as vagas, ainda existem vagas, só vão ser 30. E porquê é que eu agora estou a falar no álcool, neste curso de álcool?
álcool. Porque este curso de álcool, mais do que falar sobre regulamentos e de testes do álcool, fala sobre detecção precoce e intervenções breves. As intervenções breves são técnicas para mudar o comportamento, para mudar comportamentos, ajudar as pessoas a mudar comportamentos. E o que nós fazemos na medicina do trabalho é mudar comportamentos de atos inseguros ou de comportamentos inseguros para comportamentos seguros. Esta é a nossa missão e também nesta matéria se pode pensar nisto. Temos aqui um trabalho para fazer com aqueles trabalhadores que por alguma razão não se querem vacinar. Jorge, temos mais duas. Sim. Temos mais duas perguntas. Uma é dirigida ao meu serviço. Se fazemos os exames de admissão a titulação do anticorpo HBS? Quer responder, Margarida? Como? Quem é que vai responder? Eu acho que não era essa a pergunta, não. Era se não soubermos não. profissional foi vacinado. Tem aqui se fazemos a titulação do anticorpo HBS nos exames de admissão. Só assim. Quando é desconhecido o estado vacinal. Sim, fazemos. Assim, conseguimos distinguir se é necessário fazer a vacinação, a primeira vacinação ou só aquela dose de provocação. Faz parte do nosso protocolo de admissão, uma bateria de estudos e análises, dos quais a titulação do anticorpo HBS é prioritária, como é óbvio, não é? Portanto, fazemos sistematicamente. Há uma outra pergunta que está na perguntas e resposta, no Question and Answers. Pergunta: trabalhadores com 2 ou 3 doses não cumprindo com o intervalo indicado de vacina do vírus da hepatite B, que pertencem às coortes acima de 1980 e que o e-vacinas solicita uma outra dose, podem cumprir a dose em falta? Parece-me faltar aqui uma interrogação. Na página 35 do Plano Nacional de Vacina de 2020 indica-se em data limite cumprir o esquema vacinal quando iniciado antes dos 17 anos. Está no Question and Answers. De qualquer modo, de qualquer forma, se cumprir o Plano Nacional de Vacinação. Eu julgo que a resposta a esta pergunta é a titulação do anticorpo HBS. Portanto, se tiver, como estão nas normas internacionais, mais 10 unidades internacionais, não precisará de fazer mais nada. Se não tiver, temos provavelmente de fazer uma ampola de rapel e depois titular, passado o período estipulado, nova titulação de anticorpos e dar uma segunda ou terceira dose se necessário. Eu julgo que essa é a resposta. Não sei se Margarida, se quer dizer mais alguma coisa. Muito bem. Ok. Havia aqui outra pergunta que era... é uma pergunta interessantíssima. Se um trabalhador se recusar a fazer qualquer tipo de vacinação, se na ficha de aptidão deve existir algum tipo de restrição? Alguém quer responder? Muito difícil. Eu julgo que não. Eu acho que, para ajudar, enquanto vocês também vão pensando, eu acho que a gestão de riscos, a gestão do risco que em saúde ocupacional fazemos depende muito da organização. Eu acho que com a mesma organização, com as mesmas dimensões, com supostamente a mesma atividade, até podia ser com o mesmo layout da empresa, se calhar eu seria um médico diferente para essas mesmas duas empresas diferentes, porque os grupos são diferentes e certamente os procedimentos e a forma de estar são diferentes. Portanto, também na mesma empresa poderá haver situações de risco muito elevado em que o médico de trabalho se sinta no direito de poder não assumir a responsabilidade se não forem cumpridos determinados requisitos para a sua segurança, e acho que é compreensível que isso seja assim, porque acima de tudo tem de defender o trabalhador, e depois o risco obviamente é medido e gerido com o trabalhador como sempre. Um trabalhador tem uma patologia musculoesquelética e que também está a fazer alguns movimentos, está a gerir-se o risco com o médico de trabalho a ajudar. Qual é a vossa opinião? Eu julgo que vai depender muito da atividade, das tarefas da função, não é? Se ele tiver funções de risco, podemos pôr-lhe alguma restrição e que pode ser a utilização de EPIs adequados, não é? Mas tudo vai depender daquilo que a pessoa vai fazer, quais são as suas tarefas. E em função, isso será uma resposta muito, muito, muito individualizada. Claro, exatamente. Muito bem.
se este webinar está a ser assim, o próximo vai ser também já uma grande promessa de um excelente webinar que os colegas também já estão a preparar para dia 23 de novembro, volto a lembrar, como lembrei no início, que para aqueles que ainda se mantêm connosco, muito obrigado, tanta gente que esta hora da noite ainda está connosco, que o Fórum Nacional de Medicina do Trabalho tem dias marcados para 10, 11 e 12 de março de 2022, que este webinar, já me estou a repetir, a segunda parte da vacinação, do webinar de vacinação em saúde ocupacional vai ser dia 23 de novembro, e mais uma vez amanhã vamos começar a divulgação do curso do álcool, já começou de uma forma mais tenue, e depois será mais alargada agora, mas só há 30 vagas para este curso sobre problemas ligados ao álcool e meio laboral, sobre detecção e intervenções breves. Técnicas que ajudam os profissionais, os médicos de trabalho, não é propriamente a tratar os dependentes, que esses nós mandamos para outro sítio, mandamos para a especialidade que lhes possa ajudar de uma forma mais intensiva e melhor que nós, mas o que fazer com um programa, como fazer um programa que abranja a nossa atividade de mudança de comportamentos que estão de risco e se podem transformar em nocivos. Não sei se queres, eu deixava a primazia do final para o Dr. Fernando Maltempo e agradecer de novo a todos o esforço e a dedicação a este webinar, também a todas as pessoas que estão connosco, e mais uma vez fazer um apelo a que todos os serviços de saúde ocupacional que fazem formação, e também os outros, os que não têm internos, não fazem formação, para colaborarem e para fazermos uma verdadeira rede. A saúde ocupacional somos todos nós, a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho é um campo aberto para dar espaço para todos, e eu tenho particular, e gostava de acabar com isto, particular prazer fazer este webinar com o Dr. Fernando Maltempo, porque ele era aquele que diz sempre, pois é só Lisboa, é só... E não, a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho está em todo lado, e eu gostava que todas as zonas raianas, eu sou de Chaves, portanto sou um raiano e não sou de Lisboa, mas acho que todos somos mais se estivermos todos juntos e façamos uma comunidade toda ocupacional. Então, Dr. Fernando Maltempo, faça as honras da despedida. Pois, eu ia despedir-me respondendo a uma pergunta que ficou ali feita, que nos respondemos, que era a quem é que compete organizar as vacinas anti-influenza, se há enfermagem de trabalho, se há medicina de trabalho. E eu despeço-me dizendo que só um trabalho de equipa é que permite levar-nos isto mais longe, de maneira que não podemos individualizar se é o António, se é o Manel ou se é o Joaquim. Pelo menos, como eu disse no início da minha introdução, na nossa equipa trabalhamos mesmo em equipa, tentamos repartir todas as tarefas, todas as atividades, dividimos o trabalho por todos, por isso, Daniel, somos muito pouquinhos para a solicitação que temos, e só trabalhando mesmo em conjunto é que conseguimos levar a saúde ocupacional a todos os nossos trabalhadores, que é o nosso grande objetivo. E mais uma vez obrigado à sociedade pelo convite. Hoje foi só Aveiro. Não, ainda bem. A próxima será outra zona qualquer do país. Obrigado, então. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E estão marcados, estão com um convite marcado para dia 23 de novembro, para a segunda parte deste maravilhoso webinar. Okay. Boa noite. Deus, boa noite.